Olá, alunos. Estamos aqui com mais um desenho. Agora nós estamos com o desenho da folha 19 para poder promover aqui a construção, né, de uma vista faltante desse desenho aqui. Nós temos aqui a perspectiva, ok? E nós vamos construir o desenho faltante aqui na lateral. Então, só para relembrar, né, aqueles conceitos, né, os desenhos das vistas são dispostas sempre numa posição, onde eu tenho aqui sempre a minha vista superior, onde eu tenho aqui sempre a minha vista frontal e aqui a minha vista lateral esquerda, ok? Na minha perspectiva, que agora está mais lá acima, sempre essa vai ser a minha vista frontal, essa vai ser a minha vista superior e aqui vai ser a minha vista lateral esquerda, né? Como a gente já sabe, ok? Então, sabendo disso, né? De novo aqui para eu poder fazer a minha técnica, agora eu vou fazer a técnica do compasso, tá? Então eu vou precisar do compasso, das lapiseiras, da borracha, da régua e os esquadros, né? Para me ajudar a fazer o traçado utilizando aqui a minha prancheta com a minha régua fixa, que eu também já ajustei aqui a folha para que ela fique no esquadro, né? Então eu peguei essa medida aqui dos 10 milímetros, né? Então ela está dentro de um esquadro aqui para eu poder processar o desenho. Então muito bem, qual é a primeira coisa que nós devemos fazer? Lembrando que eu vou usar a técnica do compasso, ok? O que eu preciso fazer inicialmente? Iniciar o desenho com as linhas que estão mais próximas à a minha vista, né, que eu preciso promover, que eu preciso fazer. Então, se eu vou fazer aqui a minha vista lateral esquerda, né, ou seja, é isso aqui que eu vou estar vendo, ó. Então percebam, nessa parte eu vou ter que enxergar esta parte, vou ter que enxergar esta parede, né, que aqui está num ângulo, eu vou ter que enxergar esta parte aqui, né, que é uma parte arredondada, mas eu não consigo ver aqui esse arredondado olhando pela lateral. Vou ter que indicar esse rasgo, né, porque eu vou estar vendo daqui, esse rasgo está no meio da peça. Vou ter que indicar este rasgo, né, porque eu estou olhando por aqui, e vou ter que indicar este furo, ok? Então, vejam quantas informações nós vamos ter que processar, né, que indicar nessa vista. Então, vamos lá. Então, eu vou iniciar aqui, fazendo um traçado aqui de uma linha, né, acompanhando aqui essas informações, né, dessa vista frontal. Então, eu vou começar daqui. Depois essa distância ela vai acontecer naturalmente. Uma outra informação que eu tenho aqui é esta linha, né, que está sempre na diagonal, né? Aqui. Vejam, assim como nós vimos num desenho anterior, eu tenho aqui uma indicação de um furo. Então essa informação do início do furo, eu preciso dela aqui. De alguma forma, essa informação vai me ajudar. Essa informação do centro do furo, eu vou precisar também. Vou fazer uma linha, mas como a gente já sabe, depois eu vou apagar algumas linhas. Esta informação do término do furo, né, da circunferência. Esta informação aqui, que não é o furo, né, mas é essa parte arredondada que fica na parte de cima. Isso aqui eu preciso também indicar, ok? Então, vou levar para cá. E, finalmente, a parte final da peça, que é aqui. Então, vejam, todas essas informações que eu tracei, né, elas são importantes para que eu possa informar aqui os dados, né, as informações que vieram dessa minha vista frontal, ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Agora sim, né? Agora eu vou precisar então da ajuda do meu compasso, que é a técnica que eu vou usar. Então a minha técnica do compasso me diz
que eu preciso trazer todas as informações daqui para cá, né? Então a minha técnica pede que eu coloque a ponta seca no vértice da minha vista frontal e todas as informações que eu tiver aqui, né, na horizontal, eu vou ter que levar lá para cima. Então esta informação aqui é importante. Esta outra informação aqui de baixo é importante. Vou tentar fazer o mais preciso possível aqui. Vejam, eu não vou para dentro, né, do desenho e nem ultrapasso essa linha, porque esse é o meu limite. Muito bem, agora observem, eu tenho informações aqui, ó, né, eu levei essa informação, agora eu tenho essa informação, que é onde começa o rasgo. Então, essa informação eu preciso dela aqui, eu vou fazer um pontinho aqui para eu poder me situar. Eu preciso também do centro, né, desse rasgo, já está indicado aqui, então já me serve como referencial. Vou precisar de novo dessa informação, que é o tamanho do rasgo, ok? E vou precisar dessa informação, essa informação aqui é a espessura, né, dessa parte arredondada, né, dessa lingueta aqui, essa é a espessura, né, olhando de cima. Então eu vou precisar dessa informação e finalmente, né, essa linha final. Então eu tive que adiantar aqui algumas informações para poder me ajudar na peça. Então, de novo, ponta seca aqui, eu fiz uma informação aqui, que é esta linha aqui, né, que está chegando até aqui, então eu vou levar para cá. Esse centro aqui que já está indicado, esse centro desse rasgo, né, já está aqui, já me ajuda a levar essa informação para cá. Depois, essa outra informação aqui, que é a largura, né, desse rasgo, vou levar para lá. O tamanho daquela lingueta, né, quer dizer, onde que ela começa, né, a espessura dela, vou levar para cá. E finalmente, a linha final, que é o término da peça, né, onde ela termina aqui, ó. Então vou levar para cá. Muito bem. Então eu já, com a ajuda do meu compasso, né, do meu compasso, eu tenho essas informações. Agora, com a ajuda dos meus esquadros, eu vou subir todas essas linhas para lá, né? Então, eu tenho essas linhas horizontais, agora essa informação aqui eu vou subir a partir desta linha até essa aqui. Eu vou fazer elas bem fininhas, porque eu sei que depois, muitas delas a gente vai precisar apagar, ok? Então vejam, ó, onde aparece cada linha é a informação, né, uma informação importante desse desenho para cá. Então vejam. Finalmente, esta aqui. Muitas dessas linhas eu vou precisar apagar. Elas estão servindo só de referencial para mim. Muito bem, transportei todas as informações para cá e todas as informações para lá. Então vamos começar a apagar aqui o que eu sei que realmente está a mais, né? Que são essas linhas de fora. Minha peça, lembrando, ela está aqui dentro, ó. Algumas linhas, né, vão ser importantes para me dar um referencial, mas muitas delas vão ter que ser apagadas. E aqui também. Vejam, aquela distância que nós tínhamos daqui, ela já apareceu. E agora a minha peça está aqui dentro. Poxa, parece um pouco confuso, né? Mas vamos começar a olhar, né, o que a gente está vendo aqui das informações
ou daqui, ou da perspectiva, que podem nos ajudar. Bom, a primeira coisa é esta base da peça, né? Vamos olhar essa base da peça, lembrando que eu tenho que olhar meu desenho por aqui, tá? Então vejam, esta base da peça, ela é em toda a extensão da peça, ok? Então, essa base eu posso me referenciar inicialmente por ela. Esta base é esta aqui, ó. Olhando a peça, aqui eu estaria olhando a peça de frente, né? Então, essa grossura aqui dessa base é essa aqui. Então, como eu não tenho, assim, nada que possa me prejudicar aqui agora no primeiro momento, então eu vou apagar algumas linhas, né? Algumas delas eu só estou apagando aqui para eu poder me posicionar, mas depois elas vão me dar uma outra orientação. Eu só preciso começar a me achar aqui no desenho para eu poder promover as informações. Muito bem. Então, a princípio, né, olhando por aqui, eu tenho essa base. Mas vejam, dentro da peça eu tenho um rasgo, né? Eu tenho um rasgo aqui que ele é arredondado, né? E é um rasgo que está no meio da peça. Esse rasgo, ele aparece aqui, ó. E são essas informações, ó, dessa linha, esse centro e desta linha. Então, aqui, ó, exatamente aqui nessa direção, olhando, né, por aqui, eu tenho uma informação que eu não enxergo. Como que eu represento isso? Então, ó, essa linha começa o rasgo. Opa, deixa eu usar a técnica correta aqui. Ó, esta linha, ó, esta linha é o começo do rasgo. Como eu não estou enxergando, estou olhando a peça pela lateral, como é que eu represento isso? Com uma linha tracejada, exatamente. É uma informação que está dentro da peça e eu não vejo. E aí, aqui é o começo do rasgo. E onde que é o final dele? Ó, o final dele é nesta linha, ó. Vejam, é esta linha aqui. Então, nesta direção é outro rasgo. Outra linha tracejada. E, finalmente, aí alguém pode perguntar, e essa linha, e aqui no meio, tem alguma informação? Sim, tem. E eu vou fazer essa indicação com traço ponto. Aqui está bem fraquinho, né? Mas por que traço ponto? Porque eu tenho uma informação que ela é arredondada nas pontas, ela não é um quadrado efetivamente. Então eu indico que em algum local aqui, né, ela tem um centro, né? Ela tem um centro aqui desse oblongo, né? Então aqui eu vou ter que indicar com traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, ok? Então, tracejado, traço, ponto, né? E eu já tenho aqui essa minha parte inferior da peça pronta. Agora, vamos olhar aqui nessa lateral, né? Vejam que nessa lateral eu tenho também aqui uma informação, eu tenho um chanfro, mas eu não consigo ver o ângulo, né? Então eu vou ver uma parede. E essa parede está onde? Ó? Esta parede, ela está aqui, ó. Olhando de cima, né? Não é isso que a gente vê? Então, esta parte que eu vou indicar aqui agora é esta aqui. Então, eu tenho aqui essa linha, eu vou preservar. Vejam, que ela indica para mim que começa um chanfro. Essas linhas aqui, a princípio eu vou apagar, só para a gente começar a visualizar a peça aqui. Algumas delas eu vou precisar e já vou explicar por quê. Muito bem. Então, estou construindo a minha peça aqui com auxílio de todas as vistas, inclusive da perspectiva. Muito bem. Agora vejam, no meio desta peça, eu tenho aqui um rasgo, né? Eu tenho aqui um oblongo que eu vou ter que representar aqui, ó. Essa representação, ela vai ser feita de que forma? Com as orientações que eu tenho das minhas marcações que eu fiz. Então agora eu vou olhar por aqui, ó. Vejam, aquele oblongo, ele começa no início desse círculo. Apesar de não estar claro aqui, mas
há uma indicação que eles estão simétricos. E eu também consigo ver aqui, ó, esse tracejado, ele acompanha aqui essa circunferência. Então, a partir daqui, eu tenho uma informação que eu não enxergo desse lado, né? Então, aqui eu vou pôr uma linha tracejada. Há alguma coisa aqui que me indica. Agora, o que é essa coisa? É um rasgo? É um furo? É um furo, né? Ele começa com um furo, né? É um rasgo, mas ele começa com um furo. Então, eu tenho que indicar aqui nesse alinhamento dessa minha informação da vista frontal que é um furo. Então, é um centro, né, de um furo. Então, eu vou colocar um traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. Muito bem. E agora, professor, o que acontece daqui para cima? Bom, o que acontece daqui até aqui? Mais nada. Então, o meu desenho, ele para por aqui. Por quê? Porque eu sei que começa uma informação, eu tenho um traço ponto, mas ele não tem um fim, ele vai até o final do rasgo. Então, essa informação eu demonstro dessa maneira. Então, somente isso, ok? Muito bem. Vamos para a próxima informação. A próxima informação qual que é? Minha próxima informação é essa lingueta, né? Essa lingueta que está aqui. E ela está para o final da peça, né? Então aqui no centro eu tenho essa parte, aqui no centro eu tenho aqui esse furo, né? Esse oblongo, e para o final da peça eu tenho esse rasgo. Então vamos observar agora com essa vista, onde que está esta parte? Esta parte. Ó, ela está aqui, ó. Não é? Essa parte aqui olhando de cima não é aqui. Então é justamente nessa posição que eu vou ter esta peça, ó, nesse último traçado. Bom, e qual que é a altura dessa peça? Ó, a altura dessa peça é aqui, ó. Então, nesta linha, veja, eu vou até fazer um pouco mais forte aqui, ó. Nesta linha, e esta parte aqui é o traçado dessa lingueta, ok? Bom, e aqui dentro, o que eu tenho? Mais nada, né? Ó, eu não tenho mais nada aqui nesse centro. Então aqui eu já posso apagar tudo que está aqui dentro, inclusive esta linha aqui, ó, porque eu não tenho nada, ó, vejam, eu não tenho nada aqui, ó, nesse meio e aqui eu não tenho nada. Então agora eu vou começar a apagar essas linhas aqui. Vocês vão ver que a peça já está saindo aqui, ela já vai se apresentando aqui, ó. Então eu tenho que ter uma visão de todas as vistas, né? Dado que eu não tenho muita habilidade ainda, né? Mas todas as vistas são importantes para eu poder identificar a peça. Muito bem, vejam. Vejam. Bom, e essas linhas aqui, professor, o que elas me dizem? Bom, essas linhas me dizem o quê? Me dizem que há um furo aqui na peça toda. Percebam aqui, ó, essa parte é esta aqui. Então, este furo, ele está, né, atravessando. Então, este furo, que é este aqui, ó, agora eu estou olhando aqui a lateral. Então, ele vai, essas linhas eu só vou apagar um pouco aqui, mas já vou acompanhar elas, senão fica confuso. Vejam, nesta direção eu vou ter o quê? É uma informação que eu não enxergo desse lado, então é uma linha tracejada. Aqui é outra linha tracejada, que é onde termina o furo. Bom, e se eu parar por aqui, professor, tudo bem? Posso parar aqui? Não, porque se você parar aqui, olhando esse desenho, eu posso imaginar que é um quadrado, que é um retângulo, e o que vai me dizer que é um furo? É exatamente este centro, né, que é um traço, eu vou fazer até um pouquinho para fora aqui, ó, traço, ponto, traço, ponto, traço. Ok? Então percebam, aqui não houve a necessidade de eu terminar, né, o tracejado, por quê?
porque daqui para lá, né, é um rasgo, né, esse oblongo é um rasgo. Vou fazer um pouquinho mais forte aqui, ó, porque é tão muito pequenininho aqui. Muito bem. E aqui a informação desse oblongo que está aqui, e aqui a informação desse furo que está aqui. Agora eu vou forçar aqui um pouquinho, né, as linhas, para a gente poder identificar corretamente a nossa peça. Então vou forçar aqui, vou forçar aqui, vou forçar aqui, e usando aqui o meu esquadro, vou forçar essas linhas aqui, ó. Muito bem. Então vejam, eu utilizando a técnica do compasso, não houve problema nenhum, consegui transpor todas as linhas. Se eu tivesse usado a técnica do esquadro, também chegaria no mesmo resultado, mas só para a gente perceber, né, que as informações e as técnicas nos levam ao mesmo objetivo, ok? Então está aqui o nosso desenho e nós ficamos por aqui. A partir de agora a gente já vai começar a ter alguma orientação de como fazer perspectivas, ok? Então, muito obrigado. Outro detalhe, né, que eu acho que eu não falei nas outras folhas, façam os desenhos, né, que em algum momento eles serão solicitados, e preencham aqui o desenho, né, preencham aqui com letra técnica o nome de vocês, tudo direitinho, tá bom? Então, até o próximo desenho.